Oi, pessoal, mais uma vez aqui para a gente ter a aula sobre figuras de linguagem ou figuras de estilo. Eu espero que vocês estejam curtindo esse tempo aí, que estão sem fazer nada, né, sem estudar, mas que também estejam estudando, viu? Porque o conteúdo é extenso e é interessante que vocês não parem, porque senão quando voltar a gente vai ter que ter aula todos os dias, né? Apesar que o conteúdo de português é pequeno, é curto, mas mesmo assim a gente tem que se antecipar, né? Eu não vejo a hora de recomeçarmos, de ir para a sala de aula, porque é um assunto desse, por exemplo, que é bem divertido, é movimentado, a gente fala muitos exemplos, os alunos falam também, perguntam, é para ser uma aula muito movimentada, muito interessante. Infelizmente está sendo assim, mas a gente tem que se adequar ao momento, não é isso? Então, veja só, é uma continuação da aula anterior, né? E agora a gente vai ver o que é antonomásia. Imagine, isso é o que eu chamo de palavrão. Antonomásia é a substituição do nome por uma qualidade, uma característica ou um apelido, né? Antonomásia é a mesma coisa que apelido, que cognome ou alcunha. Qualquer uma das três coisas que você falar com alguém é a mesma coisa. Então, rei do futebol, a gente sabe que é Pelé, em vez de falar o nome dele, fala a característica. Filho de Deus, a gente sabe que está se referindo a Jesus Cristo, não é isso? Então, isso chama-se antonomásia. Acho realmente uma palavra horrível. Aí vem apóstrofe ou invocação, que significa a mesma coisa. Cuidado para não confundir apóstrofe com apóstrofo. Apóstrofo é aquelas duas vírgulas que ficam acima da palavra, né? Que são as aspas. Desculpa, as duas não, uma vírgula que fica acima da palavra, como por exemplo, d'água. Aquilo é um apóstrofo. E nesse caso é apóstrofe ou invocação. Invocação é a mesma coisa que vocativo. Vocativo é quando você chama fulano, Mateus, Antônio, Noan, isso tem uma vírgula, né? E isso chama-se invocação. Chamamento é, no caso, quando você grita por essa pessoa, né? Quando fala com essa pessoa. E a interpelação é quando você solicita alguma interpelação, no caso de Deus, né? Oh, Deus, perdoa este pobre coitado, que é de uma música de Luiz Gonzaga. Então, isso chama-se apóstrofe ou invocação. Qualquer um dos dois chama-se figura de linguagem também, tá? Assíndeto é a junção de diferentes orações sem o uso de conectivos. Ou seja, eu tenho uma lista de coisas para fazer: estudar, trabalhar, visitar meus pais, ir ao colégio, ao ginásio. Nunca mais chegarei cedo à casa. Tem um detalhe nessa oração que também é a casa, que geralmente a gente se refere à nossa casa como em casa, né? Passa lá em casa, vai lá em casa, eu cheguei em casa, em geral nas frases de gramática se refere à casa como sendo a minha casa, tá? Então o assíndeto não usa conectivos, tá? Como e, ou conectivos de um modo geral, a conjunção, né? Elipse é a omissão de um ou mais termos na oração que ficam subentendidos. Por exemplo, as rosas florescem em maio, as margaridas em agosto. Quem floresce em agosto? As margaridas, né? Então, as margaridas o florescem de margarida fica subentendido. Ok? Isso também a gente usa muito no dia a dia, chamado de elipse. Gente, vocês estão ouvindo sons aqui porque eu estou em casa e o pessoal está almoçando e está fazendo o maior barulho e está pegando aqui na aula. Me desculpem, viu? Mas é porque se eu não fizer agora não vai dar tempo, tá bom? Vamos em frente. Zeugma. Zeugma é outro palavrão.
Não subestime, porque cai muito em concursos, eles pedem muito zeugma. É a omissão de um termo já mencionado anteriormente, ou seja, ele gosta de geografia, eu de português, ou seja, eu gosto de português. Como ele já tinha falado na oração anterior, então ele subtrai a palavra gosta, ok? Isso chama-se zeugma. Catacrese já foi uma figura de linguagem, hoje não é mais usada como figura de linguagem. Já foi tão inserida na gramática que hoje, por exemplo, céu da boca, asa de xícara, já está no cotidiano, e aí ela deixou de ser uma figura de linguagem. Tá? Nos livros vocês vão ver ainda o nome catacrese, mas não se preocupe, porque ela não existe mais, ou existe tão profundamente que já está na gramática. A onomatopeia, todo mundo sabe, né, que é a linguagem dos quadrinhos, tic-tac, toc-toc, boate, etc. Essa realmente não tem nem o que explicar, porque todo mundo sabe, toda criança sabe, porque é dado nas escolas muito cedo. O polissindeto é uma figura caracterizada pela repetição enfática dos conectivos. Ao contrário do anterior que a gente viu, essa usa enfaticamente os conectivos. Por exemplo, há 2 dias meu telefone não fala, nem ouve, nem toca, nem tuge, nem muge, nem nada. Né? Então, essa repetição de conectivos é chamada de polissindeto. Aí tem o assíndeto, que caracteriza a omissão dos conectivos entre palavras. É o contrário, né? É o contrário, é a omissão. Tem que ser selado, registrado, carimbado, avaliado, rotulado, se quiser voar. Isso é uma frase de uma música de Raul Seixas. E nela não tem nenhum conectivo também. É chamado de assíndeto, ou seja, polissíndeto e assíndeto. Polissíndeto é os que têm a repetição dos conectivos, e o assíndeto é o contrário, não tem conectivos. A silepse ou concordância ideológica é a mesma coisa. Silepse é a mesma coisa que concordância ideológica. É quando uma palavra deixa de concordar com outras palavras na frase e passa a concordar com o sentido ideológico, ou seja, com a ideia. Tá? Então, silepse pode ser de gênero, de número ou de pessoa. Vamos ver a de gênero. Por exemplo, São Paulo é cheia de surpresas. São Paulo é uma palavra masculina. Cheia é uma palavra feminina. E por que ela está na mesma frase? Sintaticamente, essa frase está errada, porque teria que ser São Paulo está cheio de surpresas, né? Ou a cidade de São Paulo é cheia de surpresas. Mas nessa frase, como se usa, a ideia é que a cidade de São Paulo é cheia de surpresa, mas fica omitido na frase. A silepse por número. A população chegou agitada ao comício, levavam cartazes e apito. Vejam só, população é uma palavra singular e levavam é uma palavra que significa a terceira pessoa do plural, eles. Então, se a população levavam, a frase está errada. Sintaticamente está errada, mas subentende-se que a população, o autor quis dizer as pessoas. As pessoas chegavam chegavam, a população chegou agitada ao comício, até aí tudo bem. Levava cartazes e apito, ou seja, as pessoas levavam. Né? As pessoas levavam cartazes e apito. Então, isso fica subentendido. Isso é silepse, é uma coisa que também se pede muito em concurso, tá? E o silepse de pessoa o problema é que os 3 queremos comemorar aniversário no mesmo dia. Ora, o problema é que os 3 queremos. Os 3 queremos significa que o autor se incluiu na frase, se incluiu no que ele queria dizer. Porque senão seria os 3 querem comemorar aniversário no mesmo dia.
Então, isso são palavras subentendidas que a gente tem que deduzir e compreender o que o autor quis dizer. Isso acontece muito, muito na música, muito na poesia, porque figuras de linguagem, basicamente, são figuras para a poesia, só que a gente usa no dia a dia também, né? Vamos lá. Bom, são a maioria que a gente viu, né? Se tiver uma ou outra, mas são semelhantes, figuras de linguagem, termina aqui. E eu coloquei o portal do IFPE, do ETE e do Colégio Militar, para que vocês quiserem fazer um tour, né? Se quiser conhecer. O portal do IFPE tem muito o que ver. Do Colégio Militar também, mas da Secretaria de Educação não tem muita coisa não. Mas mesmo assim é bom que vocês tomem conhecimento, porque quando saírem as inscrições, o edital para fazer a inscrição, aí já tem que saber por onde entrar, por onde ir, tá? É importante que vocês comecem a vivenciar os lugares onde vocês vão estudar no próximo ano, se Deus quiser, tá bom? Um abração e eu vou mandar o exercício pelo e-mail, pelo WhatsApp, ok? Um abraço.